sempre aquele. E hoje a gente vai dar prosseguimento ao capítulo 6. E nós vamos aprender qual é o tema, grande tema gramatical que a gente começa hoje, é a voz passiva. Tá bom? Que em latim é fácil. Não é difícil, não. Só o nome que assusta. Que a gente vai ver que a voz passiva ela é feita por um verbo passivo. O latim, todos os verbos eles têm a sua forma ativa e a sua forma passiva. Tá joia? E assim, por exemplo, como a gente faz a voz ativa em português, por exemplo, o Marcos bate na Júlia, né? Voz ativa. Voz ativa é o quê? Um sujeito, objeto, predicado. No caso do português. Marco, mas em latim é Marcus Juliam, né? Acusativo. Marcus Juliam pulsat. Essa é a voz ativa do verbo. Quando a voz passiva, o verbo é que muda, tá? Porque a gente usa uma chamada de uma perífrase verbal, não, é uma... Como é o nome, Beatriz, daquela que você falou? Fala daquela vez? Locução verbal. Uma locução verbal, porque a gente diz assim, por exemplo, Marcos bateu na Júlia, ativa. A Júlia foi batida, não sei se pode dizer assim. Foi batida. A Júlia foi batida por Marcos, né? Então a gente usa o verbo ser, ou é batida, ou foi batida. A gente usa o verbo ser mais o participio passado do verbo. Mas em latim não é assim que funciona, porque o próprio verbo ele vai ter uma terminação passiva. Tá bom? Vamos aprender isso hoje. Bora andar. Aqui. Onde a gente terminou, gente? Aqui, né? No 2. Vou abrir. Leiam do Medus até o Ambulat. Aí. Enquanto eu vou pegar minha tábua de escrever. Do verso 46 até o verso 51. Vamos lá. Medus abest ad domino suo. O que significa isso? Medus abest ad domino suo. O Medus se distancia do seu número. Não é isso. Eu? Medus está longe do seu senhor? É.
Ah, está Porque longe. quando você diz que ele se distancia, você está dizendo que ele está se movimentando. Entendeu, Beatriz? E o verbo abest não é de movimento. Teria que ser o habit, né? Para ser o movimento, o verbo ir é. Então, o mes está longe e não se distancia. Joia? E por que que esse A tá reduzido? Gente, que página que é, hein? Ixi, qual é essa página? 43. É? Bom, a página do livro, né? Você tem material, ô Vira? Tem. Tem? Eu só tô tentando achar aqui onde que tá. Você É a imprimiu? 45 do PDF, acho. É 45. E a 43 do livro normal. É, acha a página que tem um cavalo, ó. Já achei, já achei. Achou? Então, o que que é a função desse A com macron aqui? Isso daqui a gente pode dizer que é um ablativo, gente? É um ablativo isso aqui? É. Ele é o AB, né? Só que ele pode usar só o A porque tem uma consoante. Exato. Então, isso aqui não é ablativo, tá? Mas, tá. É, assim, se eu tô perguntando se ele é ablativo, porque nem toda, nem todo A, nem toda palavra que termina com A, macron é ablativo. Aham. Não é igual in, vi, lá. Aqui não tem nada a ver. Aqui esse macron aqui é porque é a redução do AB, Uhum. né? Aí ele se reduz, aí em vez de Mas, ser um B... no, Oi? mas no caso, ele nessa frase aí, ele é ablativo? Não, preposição não tem nisso. Ablativo, nominativo. Não existe, Tá. né? Uhum. Não dá pra você, por exemplo, fazer um nag daqui do A. Mas uma Aham. coisa é, ele pede ablativo, isso sim, Ah, sim, ele pede né? ablativo. Ele pede ablativo, porque depois do ab é sempre ablativo. Tá joia? Professor, Era essa a minha. você está projetando? Tô, vocês não estão não estão vendo. Mas Eu é estou bom que vendo só todo mundo. mas pelo menos tá Aí eu gravando. estou procurando a frase que não estou achando. Não, mas na gravação vocês vão ver. Pera aí. Então vou abrir aqui. Gente, tem um maior Era problema. essa a minha pergunta, só que eu não soube formular. É a questão do pedir o ablativo. Isso. Pediram, ele pede ablativo. Estão vendo agora? Agora sim. Então ele pede ablativo, não é que o A é ablativo, Não, sim, eu queria né? saber essa questão do pedir o ablativo, por isso que eu fiquei confusa. Quando você disse que não, aí eu fiquei. É, Só que eu não soube perguntar. ele não é ablativo, mas pede, tá? A preposição. É aquela questão que eu te falei para Rodrigo, vocês da regência, né? Oi, Guilherme. desculpa, é que às vezes a gente atropela aqui. Só uma curiosidade, o A com o Macron aqui tá substituindo o AB, correto? Antes de uma consoante. Certo. Mas não ficaria assim, para ser redundante mesmo, porque o est já tem um ab antes. Medus ab, então, teoricamente, eu poderia dizer medus ab est ab domino suo. Pode, mas não é por esse motivo. Mas é porque o latim, vocês vão ver mais pra frente, né, Alexandre? Que tem várias preposições que se reduzem. Não só o ab. Então, essa é a primeira que a gente está vendo. E aqui, no caso, o latim é uma língua bastante
redundante. Então, sim, aqui a gente tem dois abs. Medus ab est ad dominus sua. Poderia dizer assim, Quer dizer, eu por não exemplo. poderia. Oi. Desculpa, mais uma vez. Ah, A gente não poderia dizer medus ab domino suo est. é estranho. É estranho. Lembram muito o espanhol naquelas coisas. A mim me gusta, né? Sim, Mais ou menos daquela forma, como se fosse assim, uma forma mais completa. Mas eu nunca vi, por exemplo, medus ab... Deixa eu ver, como é que você falou? Medus... por exemplo, medus, eu só troquei a ordem, mas vamos na ordem que ele apresenta aqui. Medus est ab domino suo. É estranho, Guilherme. Pode ser, porque a gente não entrou em textos ainda. Pode ser que em alguns Sim. textos o poeta ou o autor faça isso. Mas em livro didático assim você não vai achar. Uhum, Entendeu? Que o latim é bem redundante. tá. E a gente vai, quando for aparecendo esse tipo de coisa, a gente vai analisando para você ver o tanto que isso aí é frequente. Tá? Então esse A, lembrando que qual é a regra do A e do AB? Quando é que se usa AB? Antes de vogal e H. Sempre. O ab sempre. Sempre. Quando Isso. tiver, pode usar. E o A? Só antes de consoante. Consoante. E não H, né? Consoante, exceto. Exceto escreve assim, né, gente? Isso. Olha só, o latim me ajuda. Exceto. Está fora do conjunto. Tá vendo? Como o latim ajuda? Porque muitas vezes a gente, é com X ou com S. Aí você pensa lá no latim, tem o X, tem ideia de fora? Então pode ser com X. Por exemplo, exportar. Portare, a gente já viu, né, essa palavra? Sim. Portare. O que é o X? Para fora. Né? Isso, levar para fora. Então, o conhecimento do latim, ele evita de você dizer isso aqui, ó. Exportar. De fazer esse tipo de erro. Né? Por exemplo, extrair. É com X ou é com S? Tem uma ideia de fora? Tem. Tem. Trair vem do verbo trahere. Arrastar. Arrastar para fora. Expulsar é com S ou com X? X. Por quê? É porque a gramática fala. Só que hoje vocês vão entender, não só regrinha de concurso para saber se é com X ou com S. Né? Por que expulsar é com X? Porque é assim. Não. Por quê? Porque pulsa tem uma ideia de quê? De empurra, né? Bate, empurra. Pra onde? Tá fora. Pra fora. Qual é o contrário de expulsar? Inserir, incluir. Usando o próprio verbo pulsar. Mas mudando a preposição de... Impulsar. Exato. Né? Qual é o contrário de fora? Dentro. E qual é a preposição para dentro? In, né? In. Então, impulso é algo que meio que explode para dentro, não é? Pronto, a própria palavra é explodir. Explodir. É para fora ou para dentro? Pra fora. E implodir é para fora ou para dentro?
pra dentro. Pronto. Entenderam a lógica? Bom. Sim. Estne inopido opusculo. Tá vendo o in dentro? Medus tusculi non est. O que é isso, gente? Medus tusculi non est. Vamos ver se vocês captam a mensagem aqui. É o in? Hum? Seria o in? Esse Não. músculo. Não está na cidade. Porque olha a pergunta. Estne inopido opusculo? Tá perguntando cadê o medus. Ele tá no ópido túsculo? Aí a resposta é medus tusculi non est. Então, ele não está no túsculo. A cidade de Tusco. E por que terminou assim e não in túsculo? Porque é aquele negócio da voz passiva? Você falou ou não? Não, porque a voz passiva ela precisa de um objeto. E aqui não tem. Um objeto para ser o agente da passiva, mas aqui não existe. Seria porque seria medus in túsculo. Aí ele não colocou in, como ele não colocou o in, mas ainda assim ele considerou que o in pede o ablativo. E isso é ablativo? Tusculi? Não. Ele tá querendo dizer que o Medus não é de Túsculo? Acho que não está, né? Eu acho que não está também, até por causa até pela sequência da Não, pois é. túsculo non est, né? Ah, entendi. Aí o Guilherme tá jogando pro genitivo. É isso, Guilherme? Isso. Mas não faz sentido com a história, entendeu? Não faz. Fica perdido aí no meio da história. Não é? Porque ele tá perguntando. Ele está em túsculo? Aí a resposta seria não, ele não é de túsculo. Isso. Não. É estranho, né? Ali terminou como se fosse um genitivo mesmo. Porque se fosse ablativo, seria em ó, túsculo, com macro, né? E aí, Alexandre, o que é isso? Il locativus est. Muito bem. Então aqui, gente, a gente não... a gente entra em um novo caso, que é o chamado de caso locativo. A gente já viu nós já vimos o nominativo, o genitivo, o genitivo, Ablativo. acusativo, ablativo, e agora nós estamos vendo o caso locativo, tá joia? E o caso locativo, como que ele vai terminar? Da mesma forma que o genitivo, tá? Igual genitivo. A terminação dele. Por isso que o Guilherme ali confundiu, será que é de túsculo? Ele terminou como um genitivo, mas a função dele aqui é locativa. Tá joia? Agora uma coisa interessante que pode vir na cabeça de vocês é perguntar, por exemplo, por que eu não posso dizer? Por que aqui não diz estne opidi tusculi? Por que aqui não está no locativo, mas está no ablativo? Uma boa pergunta, não é? Por que às vezes, por que ele muda aqui e não coloca o in mais o ablativo? Qual é a lógica disso? A lógica é o seguinte: quando é usado o locativo? Se vocês quiserem anotar, é importante. O locativo só é usado em alguns casos.
Esse é um caso que o locativo é usado. Qual caso é esse? Caso de cidade. Tá bom? Caso de cidade. Por isso que... Caso com nome de cidade. Por isso que, por exemplo, quando dizia Roma in Italia est. Por que que in Itália não pede locativo? Porque Itália não é cidade. O que que é Itália? País. Não. Itália não é país? Itália não é país. Aliás, Itália não era país. Ah, É um reino. O que que era Itália? um reino. Nós já vimos lá no capítulo 1. Quid sunt Hispania, Gallia et Italia? Sunt Impérios? Não, o Império é o Romano, é um só. Não. São... Qual é a palavrinha chave para identificar essas regiões? Germania non Provincia. est. Provincia, lembram? Sim. São províncias do Império Romano. O Império Romano é como se fosse um país grandão. E dentro desse império existiam lá os estados internos, que eram as províncias. Joia? Só depois, vocês lembram das aulas de história? E só no final da Idade Média que vai deixar o feudalismo, né? E aí começa a ter o quê? Os movimentos nacionalistas de países. Aí sim, aí começa a... Aí tem lá Joana d'Arc, né? Aqueles episódios lá. Mas até o final da Idade Média não existia país, era tudo feudo. Era província e depois viraram feudos, né? Dos senhores feudais. Então. Bem, vamos continuando. Alguma dúvida sobre locativo, gente? Não? Então, como que vai terminar o locativo? Qual é a desinência dele? Qual é a terminação? Igual a do genitivo, né? Igual ao genitivo. E quando vai ser usado? Quando é cidade. 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 Tá joia? Então tá certo eu colocar bem assim, por exemplo? Julius Villae est. Tá certo? O Ila não é cidade. Não é nome de cidade. Não é. Não estaria errado. Errado. Seria como? O certo. Julius in Ila. Isso. In Villa com ablativo est. Com ablativo est. Tá bom? Aí, por que aqui in oppido tusculo, mas Ópido não é cidade? Mas não é nome de cidade. Muito bem. Não é nome de cidade, tem que ser um nome próprio. Tá? A palavra Ópido em si não é uma cidade. Continuamos.
Neque Romae est medus. O que é isso? Neque Romae est medus, sed in via Latina inter Romam et Tusculum. E Medos também não está em Roma. Ubi est? Diz est via Latina inter Romam et Tusculum. Quo it medus? Quo it? Medus it Romam. Medus it Romam. Unde venit medus? Unde venit medus? Tusculo venit. Sim. Tusculo venit. O que significa Tusculo venit? Ele vem de Tusculo, né? Vem de Tusculo e está indo para Roma. E faltou uma preposição. Ué, um ablativo sem uma preposição antecedente? Qual que seria essa preposição? Que a gente encaixaria aqui. Ab, não? Ab, a partir de, né? Isso. E vem desde, a partir de Túsculo. Bem, nequeis ad villam, ou seja, o ab é usado para de onde vem e o ad para onde vai. Ad villam, iuli. Isso aqui é um genitivo ou é um locativo, gente? Iuli, it. Isso é genitivo. É, Tatiana? É genitivo? Não sei, estou pensando aqui. Se existe uma posse, é genitivo. É, genitivo. William do Yuri. Muito bem. Certo. Quoit merus? Romam it. Qual é a preposição que está faltando aqui? Aqui, ablativo. Ou, acusativo. Tem uma preposiçãozinha aqui que está escondida, está oculta. Qual que seria? É o ex, é o ab, é o ad, é o in. É o ad? Faz sentido? Mas... O que significa quo? Para onde? Para onde? Se eu digo para onde ad Romam it, é uma resposta possível? Vai para Roma. Esse atuar do ad é acusativo. Sim, acusativo é o que? Aproximando, né? Isso. Ou seja, para onde vai ad Roma, aproximando de Roma, ele vai. É isso? Isso. É isso. Tusculum post eum est. O que significa isso? Tusculum post eum. Que Túsculo está antes dele, atrás dele? Em que sentido que está atrás dele?
de que ele tá entre... Bom, se Túsculo tá atrás dele, então o que tá na frente é Roma. Muito Ele tá bem. Porque ele tá de costas para Túsculo, Sim, indo em direção ad Roma. Uhum. Essa que é a ideia. Ante eum est Romam. O post e o ante pedem o quê? acusativo. 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 Medus via latina Tusculo Romam ambulat. Eita, e aí? Quem que traduz para mim? Meu Deus. Meu, aqui na Tusculorama, André. Tem 3 faltantes aí, né? Tem 3 coisas faltando aí, gente. Não é que tá faltando, mas poderia colocar, né? Vocês estão vendo um pouco do estilo do latim, né? Que a preposição ela pode estar oculta. Está faltando o ad de Túsculo, o ad do Roma. Agora eu só estou na dúvida se a gente viu per, alguma coisa assim de. Sem querer Não, procurar. não viu ainda. Não. Ele está caminhando pela Via Latina. Não, não é pela via latina. Sabe por quê? Se for porque o per pede acusativo, então não é o caso. Eu estou querendo tentar. Só se ele está dizendo. Não. Só uma dica, nas frases anteriores já tem, já dá para ver. Ele caminha na via Latina, é isso? Isso. In via. Ah, Olha lá, ó. Sed in via latina inter Romam et Tusculum. Lá em cima. Achou? sim, sim, sim. É porque aí porque aí, nesse caso aí, assim, ele diz, ele está na Via Latina. Aham. Medus in villa latina, Villa não, não é a casa não. Via. via latina, ab Tusculo ad Roman ambula. Exato. Vamos completar aqui? Então, medus in via latina ad ou ab? Ab. Ab Tusculo. Ou posso colocar a Tusculo? Não. Posso. Não é uma consoante? Uhum. Ah, sim, ab, sim, sim. Posso colocar o A. E o ad, eu posso substituir, eu posso dizer, fazer isso aqui com ab? Com ad? No? Hã? Não. Não, o ad sempre fica ad, né? Isso. O ab que muda. Uhum. Pronto. Leia, Thaisa, você tá muito calada. Etiam Cornelius. Tá bom, é que eu tava anotando muita coisa. Etiam Cornelius, amicus Iuli, in villa latina est, inter Roman et Tusculum. Unde venit Cornelius? In is non Tusculo, sed Roma venit. Quo it? Cornelius non Roman, sed Tusculum it. Roma post eum... Continua? Vai até o oeste. Uhum. Roma post eum, ante eum Tusculum est. Isso. Então vamos lá. Etiam Cornelius. O que é Etiam? Também? Quoque, né? É qualquer.
Etiam Cornelius amicus Iulii, genitivo. In via Latina est, tá vendo? In via Latina. Inter Romam et Tusculum. Unde venit Cornelius? O que significa unde? De onde? De onde? Unde venit Cornelius? Is non Tusculo. Qual é a preposição que está faltando aqui? In. Não, meu. Ab. Da Ab, onde né? vem? De onde vem? Isso. Ele vem não de Tusculo, non ab Tusculo. Sed ab Roma. Certo? Quoit. Para onde? Cornelius non Romam, non ad Romam, sed ad Tusculum it. Roma post eum. Post pede acusativo. Ante eum Tusculum est. Que vocês entenderam a história até aqui? Existe uma diferença entre o Cornelius e o Meitus aqui nessa história. Qual é a diferença deles? Um tá indo e o outro tá voltando. Isso. Quem que tá indo pra onde e quem que tá voltando? Como que é? O Médulus. O Médulus. O Médulus tá indo para Roma e o Cornélio está vindo de Roma. Isso. Indo para Tusculum. Uhum. É isso. Ai, meu Deus. E cadê o Cornelius? Onde? Pera. Ele está em Lectica? É em Lectica que vem Cornelius? Não. Ubi est. Ele tá vindo de cavalo? De cavalo. Ineco. Ecos? Equus. Cornelius in equo est. Equo. É por isso que chama equino. É, por isso. Como que é o nome daquele esporte, gente, que a pessoa fica no cavalo, pulando, aquelas grades, aquelas coisas? Equitação. Equitação. Não é cavalação, não? Tá vendo? Qual a diferença de equus e cavalos? Boa pergunta. Qual é, Alexandre, a diferença entre equus e cavalos? O professor sabe que eu não me lembro. Cavalos. Cavalos. É uma diferença entre o É equus... que um é o selvagem, o outro é domado. Será que é isso? É assim, Esqueci. equus. O equus é o cavalo mesmo, tipo de raça. Né? E o cavalos é como se fosse um vira-lata. Que eu não sei como é que chama cavalo hoje em dia, assim, desse jeito. Mas aí, com o tempo, né, o cavalos passou a ser uma forma geral para todo tipo de equino. Tá bom? E aí, por isso, qual é o feminino de cavalo, gente, em português? Égua. Mais perto, né, do latim. Sim. Equus qui Cornelium vehit pulcher est. Iulius et Cornelius ad villas suas eunt. Por que ad villas suas eunt?
Eles estão indo para as suas casas, né? Isso. E o elnt é o plural de qual verbo? Do it, né? Isso. Vamos lá. Villa ubi Julius habitat prope Tusculum est. Ubi habitat Cornelius is Tusculi habitat. Que é esse Tusculi? Locativo. Locativo. Vamos lá, 60, Beatriz, daí aí. Iam Julius propre villan suan est, servi qui lectican portant pesi sunt. O que é fesse? Não sei. Olha o contexto. Servi qui lectican portant pesi sunt. Lectican portant pesi sunt. Servi sunt fessi, dominus non est fessus. Qui ambulat. Cansado. Cabe, não cabe? Uhum. Cabe. Cansado. Cansado. Uhum. Então, os servos que carregam a leitica, como é que é o nome dela? É a... Esqueci o nome, que a Elvira achou. Liteira? Liteira. Liteira. Então, os servos que estão carregando a liteira, eles estão comodo sunt, cansados. E o Dominus está cansado? Não. Dominus. Cur non fessus est Dominus. Cur. Não. Quia Dominus non ambulat. Non ambulat. Non ambulat. Iulius ab urso, olha só, vamos entrar no verbo passivo agora. Iulius ab urso et edau portatur. Ó, Iulius ab urso edau portatur. Vocês conhecem o portat, né? Se eu junto, se eu coloco o ur aqui no final, se eu coloco ur no final, ele vira elevado e não leva. O portat leva, portatur é levado. Só por causa disso aqui, ó, elevado. Qual é a preposição que usamos aqui na voz passiva? Ab. Tá? Que seria o nosso or. Então, o Júlio, por urso e davo, é levado. Itaque is fessus non est. O que significa itaque? Portanto, is fessus non est. Fessi sunt Cyrus et Leander.
sunt fessi quia duos magnos saccos humeris portant. Entenderam? Uhum. Is duos magnos saccos humeris portant. Traduz, Beatriz. 2 grandes sacos cheios portam, seguram, levam. Onde que eles estão levando? Com eles, né? Segurando aqui nas costas, Nos ombros. nos ombros. Húmeres. Inúmeris. Números. Neque É igual o osso, vacui. né? Oi? É igual o nome do osso do braço, húmero, né? É. Daí que vem. Neque vacui sunt sacchi. Vacui, vocês já viram, né, essa palavra? Não? Vazio. Vazio. Mas não estão vazios os sacos. Sacchi, qui a Leandro. É a Ciro e Leandro. Portanto, olha só. Portanto, não é o Itáque, tá bom? Portanto, é o portanto. Mais da voz passiva, tá bom? Magni sunt. Traduz aqui, Guilherme, daqui até o sunt. Os sacos estão sendo levados por Cyrus e Leander, são grandes. Isso. Sed sacus quem, acusativo. Cyrus portat non tam magnus est quam sacus qui a Leandro. Olha só, gente, como é que ficou o ablativo do Leander. O Leandro. Como é que fica o ablativo de Alexander? Alexandro. Alexandro. Itaque, Cyrus non tam fessus est quam Leander. Depois do quam vem nominativo, tá joia? Tam, quam com nominativo.